Tradutor: o taquinho Lord Elgad saiu da fumaça. Sua figura estava ilesa, como se o ataque de Brian não tivesse feito nada para ele. Ele era uma pessoa que alcançou o rank SSS e não importa quanto aumento de poder um rank a tenha, isso não o afetará. A diferença em sua força era grande. No mínimo, o ataque mais poderoso de Brian só poderia danificar um rank SS e é isso. Não foi o suficiente para matar um especialista legítimo no Reino das Algemas. Custaria toda a sua energia apenas criar um ataque para causar danos a uma pessoa neste nível. Merda! Meu corpo está à beira do colapso. Brian murmurou enquanto olhava para a figura de Elgad. Ele mal conseguia ficar de pé neste momento. A única razão pela qual ele podia ficar de pé eram as mulheres atrás dele, pois ele sabia que essas mulheres morreriam se ele desabasse. E a Nagy e os especialistas no Reino das Algemas da família Bentry estavam de prontidão. Eles estavam se observando e, assim que se mexessem, a batalha recomeçaria. Aquele pirralho está no limite. Bem, ele é apenas um rank A, afinal, e há um limite para o que ele pode fazer com aquela pequena quantidade de mana. E a Nagy murmurou enquanto dava uma olhada na figura lamentável de Brian. Ela não podia ajudar Brian, pois sabia que os 10 especialistas no Reino das Algemas à sua frente iriam impedi-la a todo custo. De repente, ela virou a cabeça para a esquerda e para a direita antes de estreitar as sobrancelhas. Por causa da batalha, ela esqueceu o lugar onde estavam lutando. Ufufu! Parece que todo mundo vai ter dificuldade em sobreviver. Ela riu levemente ao virar a cabeça para Jane e o resto antes de avisá-las. Não só ela que sentiu o perigo na atmosfera. As elites da família Bentry também sentiram isso. Seus instintos gritavam tentando avisá-los sobre o perigo que se aproximava. Vocês! Lord Elgard estava frenético e furioso de raiva. Sua energia estava vazando de seu corpo que fez a área ao seu redor ferver. Como você soube quebrar a barreira do ritual do despertar sanguíneo? Ele perguntou em um tom forte. Ele sabia que a barreira poderia até mesmo resistir ao ataque de poder total de um especialista de rank herói, então não há como esse pequeno rank a quebrá-la mesmo se ele tivesse 3 afinidades elementais. Então a única razão pela qual a barreira foi quebrada foi que esse pirralho atacou os pontos fracos. Apenas um pouco de tempo e ele alcançaria seu objetivo, mas um fraco rank o impediu de alcançá-lo. Ele não podia aceitar. Eu simplesmente sei sobre isso, Brian respondeu com um sorriso malicioso no rosto. Seu merdinha! Eu vou matar você hoje junto com seus companheiros. Elgard cerrou os dentes de raiva quando sua mana explodiu para fora de seu corpo. Ele poderia matar Brian facilmente, mas isso seria uma grande perda, então ele mataria as pessoas por trás de Brian primeiro e o faria perceber seu erro em ir contra a família Bentry. Ele podia ver que Brian tinha uma companheira poderosa. E a Nagy era uma especialista no Reino das Algemas, mas olhando para ela, ele poderia adivinhar que ele ainda era mais forte. Não seria um problema para ele matá-la. De repente, sua energia no ar foi obstruída quando uma poderosa energia atingiu toda a área. Sua atenção estava em seu inimigo, então ele esqueceu o que estava ao seu redor. Foi nesse momento que ele percebeu a gravidade da situação deles. O ataque de Brian transformou tudo em um raio de 5 quilômetros em uma área desolada tão naturalmente que o Lorde deste lugar notará. Eles estavam dentro da Floresta da Luz Eterna que abriga milhões de monstros. Eles estavam nos limites do território de 2 monstros de terceira evolução. O território de um monstro de terceira evolução tinha 3 km de diâmetro. Acima da terceira evolução, estava o monstro de quarta evolução. Para cada monstro de quarta evolução nesta floresta, eles tinham 6 monstros de terceira evolução sob eles. Em outras palavras, eles tiveram problemas ao criar uma grande destruição neste lugar. Mas este não é o caso deste. Elgard abriu amplamente os olhos quando a pressão do Feron colocou todos de joelhos. Bum! E a Nagy e os outros especialistas no Reino das Algemas foram forçados a descer para a terra por causa desta intensa energia. A atmosfera sufocante foi difícil de suportar para as pessoas abaixo do rank B e as mulheres atrás de Brian perderam a consciência ao cair no chão. O único que pôde suportar essa pressão foi Elgard, um autêntico rank SSS.
Havia apenas uma razão pela qual ele era o único que podia se mover. Se os ranks B e A eram especialistas que podiam lidar com monstros de terceira evolução, os ranks S e SS eram para monstros de quarta evolução, então os ranks SSS como ele eram para monstros de quinta evolução. Isso significa que ele era o único entre as pessoas aqui que poderia suportar a pressão de um monstro de quinta evolução. Mas suportar a pressão era diferente de derrotá-lo. É por isso que seu rosto estava ficando pálido. Mesmo se seu cajado fosse uma arma de grau escuro, não seria o suficiente para derrubar um monstro de quinta evolução apenas com sua força. Seria necessário pelo menos um grupo de rank SSS para subjugar um monstro neste nível e eles tiveram que preparar um monte de poções de alto nível para o estado de liberação do monstro para que pudessem resistir. Se o monstro estava no pico da quinta evolução, então um rank herói seria necessário. Porra, isso é loucura! Por que um monstro de quinta evolução apareceria aqui? O de quarta evolução deveria ter chegado primeiro. Ele estava confiante de que, se fosse uma quarta evolução, ele poderia lidar com isso. A cada segundo, a pressão aumentava e ficava mais difícil para um rank se respirar. Eles entrariam em colapso a qualquer segundo. Algard se virou e viu uma figura enorme a várias centenas de metros dele. Não havia nada obstruindo sua visão porque as árvores se foram, então ele pode ver claramente a aparência do monstro. Uma criatura caminhando sobre 4 membros. Seu corpo tinha 20 metros de altura e pelos negros e grossos cobriam seu pescoço. Ele tem 2 pares de olhos que têm chamas dentro dele e um par de asas de morcego pretas em suas costas, cheias de pontas vermelhas afiadas e selvagens. Escamas verdes escuras cobriam os 2 membros nas costas enquanto garras gigantescas que podiam rasgar qualquer coisa eram apresentadas. Ele tinha 5 caudas que eram afiadas como uma espada e um líquido de cor verde pingava na ponta de cada cauda. Uma joia verde brilhava intensamente em sua testa. Era o orbe de monstro deste monstro. Era um monstro de quinta evolução, grande Berserk Koima. Oh, grande Berserk Koima! Algard subconscientemente deu um passo para trás. Este monstro era famoso por sua velocidade e ataques venenosos usando sua cauda. Para derrotar isso, eles precisavam de algumas poções para desintoxicar seu ataque venenoso e pessoas que poderiam usar magias de cura de alto nível. Este monstro não poderia ser derrotado por um grupo de especialistas comuns de rank SSS. Eles precisavam de uma extensa preparação para este monstro. Ele queria fugir, mas tinha certeza de que esse monstro não o deixaria fazer isso. Na verdade, esse monstro iria atacá-lo primeiro se fosse ele quem fizesse o movimento. O grande e furioso Koima observou as pessoas presentes neste lugar. Então, seus 2 pares de olhos pararam em Algard, que era o mais forte e o único que poderia causar danos a seu corpo. Seus olhos mediram rapidamente seu nível de poder e, exceto Algard, todas as pessoas eram insignificantes aos seus olhos. Não importa o que eles fizessem, eles não seriam capazes de arranhar seu corpo. Ugh, eu não consigo mover meu corpo. Um monstro inacreditável apareceu diante de nós, Brian pensou enquanto olhava para o monstro de aparência selvagem. O monstro abriu lentamente a boca e disse: "Por que você está perturbando meu sono? Vocês, humanos e Demi, sempre causaram problemas para nós, monstros, seus pensamentos foram passados para todas as pessoas usando a linguagem de monstro. Parece ter um peso que fez os especialistas de rank se vomitarem no chão. Todos sabiam que um monstro neste nível tinha inteligência semelhante a humanos e Demis e alguns deles os superavam como dragões. Por causa disso, humanos e Demis raramente encontraram qualquer monstro no 4º e 5º estágios da evolução. O grande e furioso Koima disse que podia sentir que havia um grupo de elfos poderosos indo nessa direção.